Miguel Oliveira, adolescente de 15 anos conhecido como Pastor Mirim, ganhou notoriedade nas redes sociais por conta de publicações virais, com pregações polêmicas e postura semelhante à de pastores adultos. Acabei de entrar no recinto. O jovem soma mais de 1.400.000 seguidores no Instagram, onde já compartilhou vídeos nos quais supostamente fala línguas desconhecidas. Faz revelações proféticas. Silêncio, igreja. Ela vai dar o grito de derrota no 3. Atenção, toda a igreja, ela vai dar o grito no meio. Olha lá, olha lá, olha lá. E promove curas divinas. E eu curo a leucemia. Natural de Carapicuíba, em São Paulo, ele integra a Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético. Neste vídeo, você vai conhecer a polêmica trajetória de Miguel. Vamos mostrar como sua fama dividiu opiniões e gerou investigações que levaram a justiça a proibi-lo de pregar em igrejas e usar as redes sociais. A jornada religiosa do pastor Mirim teria começado aos 3 anos, quando ele relata ter sido curado de surdez e mudez por meio de um suposto milagre. Eu nasci surdo e mudo até os meus 3 anos. Você nasceu surdo e mudo? Surdo e mudo. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. E tá com essa desenvoltura aqui? Deus te colocou no caminho, viu? Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Você nasceu sem as cordas vocais, sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Sim. Eu nasci surdo e mudo até os 3 anos de idade. Miguel, que afirma ter nascido sem cordas vocais e tímpanos, diz ter a missão de espalhar sua mensagem religiosa pelo Brasil. O trabalho do adolescente divide opiniões entre fiéis. Muitos o acusam de exploração da fé e charlatanismo, tese que ganhou força após o pastor usar palavras em inglês, de forma desconexa, em suposta manifestação do poder de falar diferentes línguas. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. O garoto também é acusado de exigir doações em dinheiro, em troca de bênçãos. Em uma de suas pregações, ele pede R$1.000 aos fiéis. Tem pessoas que R$1.000 para ele não é sacrifício. Mas tem pessoas que é, sim ou não? É 4, né? Tem uma. Cadê as outras 3? Levante e vem aqui voltar imediatamente. Eu preciso ser muito rápido nisso. A velocidade que você vem é a velocidade do seu milagre. Você via. Já tem 2, vai dando glória. Durante participação em podcast, Miguel já chegou a afirmar que, se quiser, pode pedir R$10.000 durante cultos. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, porque pega sim ou não? Por que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho uma arma, um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar? Entendo o culto. Voluntária, né? Voluntária. Vê o culto. Críticos dizem que as pregações carecem de embasamento bíblico e apontam o risco de que ele esteja apenas reproduzindo fórmulas conhecidas do meio neopentecostal, sem entendimento profundo do conteúdo que propaga. Em outro vídeo polêmico, Miguel aparece realizando um ato de cura divina, no qual declara ser capaz de fazer desaparecer o câncer e a leucemia. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Para aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar. Mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim: corre e abraça ela. Porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá. Quem pode levantar a mão? Dias depois da gravação viralizar, a mulher que teria sido curada se pronunciou nas redes sociais. Identificada como Kelly, ela disse ter sido diagnosticada com câncer no colo do útero em setembro de 2023. Apesar das palavras de Miguel, a doença persiste e Kelly continua em tratamento. Nunca tinha ouvido falar no nome de Miguel, nunca tinha visto ele na internet e nem nada. Conheci ele naquele dia que eu fui ao culto. E eu estava sentada no fundo da igreja, eu era uma das últimas com a minha mãe. E ele me chamou, dizendo que Deus
já havia me curado de um câncer e que o câncer voltou e que Deus ia me curar novamente. E realmente eu tinha câncer. Eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero em setembro de 2023. Ele não está rasgando os meus documentos, os meus laudos. Ele fez um ato profético naquela hora. Ele pegou 3 folhas de folha sulfite e ele escreveu câncer, leucemia e filtrar sangue, né? Então eu acredito que assim as pessoas estão interpretando de uma forma diferente, que não é aquilo quando ele disse que ele curou, né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada, quem cura é Deus e a nossa fé. E eu creio sim que a minha fé me curou. A minha fé, eu tenho certeza que a minha fé me curou. Então, ele não rasgou meus laudos, como estão dizendo. Ele rasgou folha sulfite, onde ele escreveu. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Podem ficar despreocupados. Eu faço imunoterapia de 21 dias. Tô lá no hospital fazendo bonitinho. Eu fui curada sim, o câncer voltou sim, né? Mas continuo meus tratamentos, estou ótima. E é isso aí. Diante da repercussão negativa, o adolescente virou alvo de ataques na internet. De acordo com assessores, Miguel tem sido chamado de anticristo, herege e profeta do demônio. O Ministério Público de São Paulo passou a investigar as ameaças após os pais do adolescente levarem o caso à Polícia Civil. A Promotoria da Infância e da Juventude assumiu a responsabilidade de acompanhar a situação, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que orienta a atuação do órgão em casos de risco envolvendo menores. No último dia, 29 de abril, diante das polêmicas relacionadas à atuação do pastor, o Conselho Tutelar proibiu o adolescente de realizar pregações em igrejas evangélicas. Segundo a página Assembleianos de Valor, a decisão teria sido tomada após um encontro entre representantes do órgão, os pais do jovem, Érica e Marcelo, e o pastor Márcio Silva, líder da Assembleia de Deus Avivamento Profético, igreja na qual Miguel realiza as pregações. A determinação envolve a suspensão por tempo indeterminado da agenda de compromissos do jovem, o que resultou no cancelamento de todos os eventos previstos. Também foi estabelecido que o pastor deverá se afastar temporariamente das redes sociais. A decisão o proíbe de usar o próprio perfil do Instagram e de fazer pregações e revelações online. Além disso, Miguel deixará o ensino à distância e deverá retomar as aulas presenciais na escola. De acordo com o pastor Márcio Silva, a medida será respeitada pela igreja para preservar a imagem do adolescente. O religioso acredita se tratar de uma decisão radical, mas apesar de contrariado, optou por afastar Miguel para evitar mais exposição. Em resposta às acusações, o adolescente publicou um vídeo no qual diz encarar os comentários como parte do crescimento pessoal e do fortalecimento de seu ministério. Segundo ele, as manifestações públicas e privadas que recebeu serviram como combustível para a evolução de seu trabalho espiritual. Miguel participa de eventos religiosos por todo o Brasil e frequentemente é convidado para podcasts e entrevistas. Em uma dessas ocasiões, revelou que tem interesse em ingressar na política e sonha em ser presidente do país. E você já pensou se você pretende sequer se candidatar? Bom, Fábio, eu estudei e eu pretendo, claro, sim, mais para frente é um desejo, né? Eu estudei a política brasileira, eu adoro a política. A história política, é claro que é um eventual, que a gente estudou, a gente entende que mais ganhou a direita do que a esquerda. Mas eu não negocio com a esquerda. Eu não negocio com quem quer mexer com as nossas crianças. Eu não negocio com quem quer parar a obra de Deus. E, claro, se um dia Deus me permitir eu chegar a Brasília defendendo os direitos que todo cidadão deve defender, que é Deus, pátria, família e liberdade, com toda certeza eu chegarei lá, com a ordem de Deus. Claro que, digamos que, é algo incerto
porque eu tenho 15 anos de idade, para depois alguém não pegar e registrar em cartório que eu disse que... Então, é claro que é um desejo, um sonho desde moleque que eu queria sempre chegar a Brasília e ser um deputado e falar e ser um senador até mesmo. Mas é um sonho. Mas é um sonho de, né, a maioria dos que estudam história. E com fé em Deus eu vou chegar lá em nome de Jesus. No dia 1º de maio, a produtora de conteúdo adulto Andressa Urashi fez duras críticas a Miguel. A loira disse que o menor de idade está enganando os fiéis e acusou os pais de usá-lo para obter lucro. O próprio Jesus, depois de adulto, foi exercer o ministério dele. Essa criança tem que estar no colégio, estudando, e não sendo usado para tirar dinheiro das pessoas, para usar a fé das pessoas. Ninguém pode comprar milagre, o milagre vem da fé. Tem que ter lei. Esses pais dessas crianças têm que ser presos. Essa criança tem que estar no colégio. Vai falar de Jesus, mas sem tirar dinheiro do povo. Vai falar de Jesus sem cobrar nada. O que tu recebeu de graça, tu dá de graça. Para de enganar as pessoas querendo comprar milagre. O milagre existe, não precisa ser comprado. Bando de fariseu. Raça de víboras. Enganadores. Após as declarações, o próprio jovem resolveu falar sobre o assunto. Ele afirmou que Andressa deveria ser presa por filmar os vídeos com a ajuda do filho mais velho, Arthur, de 20 anos de idade. Até esses dias, né, falou de mim uma moça que trabalha com a prostituição e que o filho dela grava ela na prostituição, e ela disse que os meus pais tinham que ser presos. Os meus pais têm que ser presos por estar me apoiando, tá na igreja, e ela tem que ser presa por estar incentivando o filho dela a gravar ela fazendo atos sexuais, né? E isso a internet não fala. E eu vi pessoas aplaudindo ela como ela fosse a, né, salvadora da pátria. Miguel também virou assunto entre os religiosos. O líder evangélico, Silas Malafaia, disse que o adolescente é inteligente, mas afirma que ele é uma farsa. Sou um pastor pentecostal, creio nos dons espirituais, mas Miguel Oliveira é um menino que tem gente manipulando por trás. Um garoto inteligente, que tem capacidade de imitação, mas o que ele faz não é espiritual. Isso aí ele aprendeu com gente mais velha, de ver gente mais velha fazer. E tá repetindo porque é um garoto de inteligência aguçada. É só ver para comprovar o que estou falando, disse Malafaia. Silas também afirmou que as falas do adolescente não são consideradas santas. Isso daí não é poder de Deus, não é unção do Espírito Santo. Isso daí é uma farsa. Lamento dizer, e tenho até pena desse menino. É um garoto inteligente. Tem uma inteligência aguçada para esta idade dele, mas está sendo usado para o mal, para enganar pessoas, concluiu. E você? O que pensa sobre o caso do pastor Mirim? Acredita que ele tem um dom espiritual ou está sendo usado por pessoas com interesses ilícitos? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E claro, acesse nosso site para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo e nas redes sociais, odia.com.br. Até a próxima!